Pessoal, boa noite. Mais uma vez com vocês aqui, nosso reflexivo. Aqui eu sou o Luiz. Pessoal, como vocês puderam ver e observarem e ouvirem, né? Nosso tema hoje vai ser menores perdidos. Eu acho que esse vídeo de introdução diz muita coisa. Nós sabemos que a violência ela existe no mundo todo. Existe em diversos países. Todos os lugares do mundo, todos os países têm violência. Todos os lugares do mundo tem pessoas carregando, igual esse menor que vocês viram aí, um guarda-chuva. Mas só que, na maioria dos casos, dos países, quem está carregando esse guarda-chuva, que vocês sabem que não é um guarda-chuva, são pessoas adultas. Pode ter menores? Creio que sim. Mas são menores que foram educados dentro de uma ideologia, um objetivo. Se está certo ou errado o objetivo que incutiram na cabeça dele, mas ele veio de uma educação, né? E essa educação teve como objetivo colocar uma ideologia, né? Para que ele lutasse contra, vamos dizer assim, um regime, uma outra nação, né? Uma etnia diferente da dele ali, da região, né? Uma resistência. Então, nós tivemos na segunda G a juventude hitlerista, onde tinham crianças que eram educadas sistematicamente, mas eles não estavam ali com o objetivo de delinquirem, né? Não estou fazendo alusão aqui àquele regime, mas eles estavam com um objetivo nacionalista, alguma coisa patriótica, alguma coisa nesse sentido, de nação grande, né? Então, de uma nação próspera e tudo mais, claro, desvirtuou, descambou, por trás tinha desejos escusos por conta daquela liderança, né? Na cabeça daquela liderança lá da Alemanha de 1939 até 1945, vamos dizer assim, que foi o fim da segunda G. Então aquelas crianças estavam com um objetivo militar, né? Um objetivo de pátria e assim. Não estou julgando o mérito da coisa. Agora, quando nós viemos para o nosso Brasil, nós chegamos numa situação, vamos dizer assim, sui generis. Você veja bem, vamos refletir. O objetivo desse canal é a reflexão. Você tem menores portando guarda-chuva. Vocês sabem o que é o guarda-chuva que eu estou falando? O guarda-chuva fechado, aquele do Coringa, que está na mão desse menor na introdução do vídeo. Portando aquilo ali com o objetivo de delinquir. Claro, tendo como combustível uma adrenalina muito grande, tendo como combustível uma adrenalina, e tendo como condutor para chegar até onde ele chegou, como fio condutor, né? Ou como uma estrada que conduziu esses menos 18, menos 17, menos 16, menos 12, menos 13, menos 11, até esse status, essa estrada ela pode ser chamada de família, ela pode ser chamada de ambiente social, onde foi criado,
um pouco de fator histórico, né? E aquilo que é oferecido para eles, influência. Mas vamos partir para a primeira estrada, uma das estradas que leva a esse mesmo beco, quase sem saída, tá? Porque eu acho que tudo tem saída, mesmo que a saída não seja mais desejada. Mas um dia tudo acaba. Mas vamos lá. Família. Vamos analisar a família? Vamos lá, pessoal, vamos refletir? Reflexão. Eu sou de 1974. Ano que vem, se Deus assim permitir, estou fazendo 50 anos, então eu tenho um pouco de experiência. Eu não fui criado num ambiente, vamos dizer assim, de comunidade, não fui. Fui criado numa cidade, de certa forma, normal, em Nilópolis, estado do Rio de Janeiro, a região metropolitana do Rio. Na época, Nilópolis não era uma cidade comum, como qualquer outra. Não tinha, vamos dizer assim, comunidades, né? Eu vou falar no português, claro, favelas. Mas no bairro sempre teve aquelas pessoas que andavam com uma máquina, que a gente chamava de máquina, né? Uma máquina 32, uma máquina 38. Né? Depois chegaram as máquinas semiautomáticas, as máquinas 45, até chegarem as máquinas com 762 e máquinas 556. Então, mas no meu período, no máximo você viu uma máquina 38, né? Mas você já via, claro, a grande maioria eram adultos, vamos dizer, no meu tempo eu via como homens de 18 anos para cima, fumavam um cigarro de erva, né? E no máximo tu via aquilo ali, e eles eram muito escondidos, eles se escondiam, ficavam nos cantos dos muros, debaixo das árvores, costumavam baixar a cabeça quando passavam perto de uma senhora, um casal de senhores, de senhoras, que estavam indo para a igreja, alguma coisa assim, que estavam chegando do trabalho. O contexto era esse, mas já tinham menores. Mas a influência não era tão grande como é agora, né? E eu vou entrar no contexto da família, porque naquele meu tempo, normalmente os meninos que... A maioria meninos, né, 99% que entravam nessa situação, eles vinham de um lar um pouco disfuncional. Normalmente a mãe estava sozinha, e o menino ficava o dia todo na rua, a mãe ia trabalhar, não tinha sequer às vezes um tio, uma tia, né? Às vezes ela chegava na cidade e alugava aquela casinha, o que aqui em São Paulo chama de edícula, né? Lá no Rio chama-se de meia água, né? Era uma casinha, quase um barraco, um kitnetzinho para criar seu filho, ou seus filhos, e acabava que a mãe perdia, como dizem, a mão, né, da coisa. Ela perdia o controle, coitada. Ela ia trabalhar e o pequeno ficava pela rua, daqui a pouco ele estava andando com uma companhia que não era legal, que também já veio de uma influência. Quando via, ele estava totalmente imerso naquele mundo, e quando ele chegava depois da idade adulta, aliás, depois da idade da adolescência, me desculpa, chegava no fim da adolescência, ele se afirmava nesse mundo. Mas também era uma vida curta, né? E com o passar dos anos, esse tipo de coisa era muito... Ele era muito discreto, vamos dizer assim. Era muito escondido. Era muito escondido e causava muito escândalo. Com o passar dos anos, essas coisas foram ficando comuns. Aí entrou o fator família, né, que eu te falei. Mas também existiam aqueles meninos que eu observava que eles tinham seus pais. Seu pai trabalhava, botava até comida dentro de casa, sua mãe também trabalhava ou era do lar,
Muitos foram criados dentro de um lar cristão, como eu fui criado, no lar evangélico, tendo princípios ali do amor, né? De não fazer mal ao próximo. Então, por isso que eu convido a reflexão, justamente por isso. A questão familiar, muitos optaram por entrar nesse mundo. Então, quando você vai colocar o fator familiar, você não pode botar ele como peso principal. Porque se a gente for parar para pensar, muitos pais educaram muito, muitas mães, mas entra o fator humano. E o ser humano ele está sujeito, o adolescente, a essa armadilha, a ser influenciado, a ser enganado. Nós temos uma fase na nossa vida que nossa mente ela é como se fosse um cartão de memória vazio. Entra tudo, meu irmão. Entendeu? É como se fosse um celular zerado. Memória cheia, memória vazia, memória de terabytes e vai entrando muita coisa. Imagine hoje em dia com a internet. Mas, vamos lá, esse é o fator familiar, que a gente tem que fazer uma reflexão. Porque a gente coloca o peso, às vezes, só no pai, só na família, ou faltou mãe, faltou pai. E isso também influencia, mas tem outros fatores. Essa é uma das estradas. Né? A outra estrada que eu falei é a estrada do ambiente social. Ora, é evidente que se eu moro num ambiente onde tem esse tipo de coisa, estou tentando ampliar aqui, onde tem esse tipo de coisa, você está vendo aqui, ó, crianças entram cada vez mais cedo para o... Está escrito aqui, vocês estão vendo. Então, essas imagens borradas aqui são menores, tá? Então, isso aqui atrás de uma comunidade. Então, ele já vive num ambiente onde é exposto. Eles são expostos a esse tipo de coisa. Não é verdade? Então, o que acontece? Nesse tipo de coisa, nesse tipo de ambiente, a facilidade é bem maior. Por mais que a família esteja aí, que é a estrada da família, que essa estrada não existe, ou seja, tem a família, mas a família não foi um fator influência, ou seja, a mãe não criou ele sozinho, ele teve um pai, ele teve uma mãe, ele não teve nenhuma disfunção familiar, mas o ambiente onde ele está ali, que os pais foram morar ali por uma questão de necessidade, né? Eles ficaram naquele ambiente insalubre, que infelizmente hoje em dia estão glamorizando esse ambiente, mas isso aí é assunto para outra reflexão, para outro vídeo. Então, esse menor, ele por mais que ele teve um suporte, né, familiar, teve uma mãe ali que pegou na mão dele, um pai até carinhoso, tá, gente? E presente que, apesar de repente estar morando ali num local humilde, mas que ali ele tinha uma televisão na casa dele, ele tinha um videogame, ele tinha um computador, né? Ele tinha escola pública ali, porque tem, a gente vê nos noticiários, quando está tendo o confronto, onde o chumbo está voando, né, de um lado para o outro, e as pessoas se jogam no chão, as pessoas que estão na escola deitam no chão para não sofrerem qualquer tipo de impacto advindo desses disparos, né, de guarda-chuva, vamos dizer assim. Então, se você parar para pensar, esses ambientes têm às vezes escola próxima. Então, você vê que ali muitos até frequentaram a escola. Mas chegou uma época que a estrada que eu te falei, do ambiente social, que é o local onde ele convive, aquela imagem do camarada carregando vários guarda-chuva de 762, de 556, e carregando máquinas de 380,
de 40, de 9, entendeu? Então, esse tipo de ambiente propicia realmente para esses pequeninos uma influência, um mundo, né, onde eles se sentem inseridos. Ali é o mundo deles. O mundo deles é esse aí, né? Inclusive, se a gente parar para pensar, tem algumas brincadeiras, tem alguns meninos que eles fazem simulacros, né? Eles constroem simulacros, de brinquedo, né? De papelão, não sei do que é. Eles constroem simulacros e esses simulacros eles imitam claramente um guarda-chuva de verdade, né? E eles se postam ali dançando. Eu não tenho aqui no momento, mas eu tinha, não vou ficar procurando muito, porque senão vai aparecer muita coisa aqui. E eu não quero que apareça tanta coisa, certo? Então, assim, são situações que o ambiente propicia isso. Eles fabricam ali simulacros igualzinho 762, igualzinho 556, eles brincam, cantam aquelas músicas. Então, aquilo ali vai influenciar a cabeça daquele garoto. A hora que aparecer a oportunidade, ele vai entrar. Pô, se ele está com a de brinquedo e ele está sentindo toda aquela adrenalina, aquele poder, ele vai querer uma de verdade. Igual você viu aquele garoto dançando com aquele guarda-chuva. Então, o ambiente ele tem uma influência muito grande. O ambiente social. Aí, poxa, você vai me dizer assim, pô, cara, mas o ambiente traz essa influência, mas a gente tem que trabalhar o lado social. Claro, mas vamos refletir. Né? Não estou condenando para quem quer trabalhar ao lado social, não. Estou falando que tem que trabalhar. A gente só precisa chegar num denominador comum. Tudo bem. Vai trabalhar o lado social de que jeito? Ali dentro. Você está me entendendo? Porque você chega ali para trabalhar o lado social, você não consegue trabalhar o lado social. Porque o lado social, meu querido, minha querida, ele só é trabalhado se quem manda naquele ambiente, naquela região, permitir. Você está me entendendo? Então, no máximo que você vai colocar ali dentro daquele ambiente, vai ser alguma oficina de alguma coisa, de arte, alguma coisa nesse sentido. Porque você falar contra a liderança lá dentro, você não consegue. Você está entendendo? Então nós temos aí um problema, uma outra estrada, que é uma estrada bem antiga, uma estrada que levou esses meninos lá. Já foi a estrada do problema familiar, né? A disfunção familiar, problema de família que podem levar o menino, o problema do ambiente que ele já está inserido ali, e agora vem essa nova estrada que eu vou falar para vocês, que é uma grande realidade, chama-se omissão. A estrada da omissão, cara, é uma coisa muito antiga, porque analisando, para pensar, tá, gente? Aqui você pode dar a tua opinião, mas vamos fazer com responsabilidade e falar de forma clara e com isenção. Não estou aqui para poder acusar quem tem um tipo de pensamento. Eu acho que se a gente juntar todos os pensamentos bons, a gente vai conseguir resolver nossos problemas no Brasil. Mas vamos lá. A omissão do Estado, cara. No meu ponto de vista, não chateiam-se comigo, por favor. As chamadas favelas, era para ser um local temporário, cara. O certo, se a gente tivesse um projeto de educação desde lá dos anos
Não vou botar muito para trás não, porque muito para trás era o Brasil todo atrasado. Vamos botar da década de 60, 70 para cá. Se fosse assim, com o êxodo nordestino, o pessoal que descendente, igual eu sou descendente, né, do período até 1888, onde foi abolido a escravatura, a gente via uma situação que não tinha uma distribuição fundiária legal, tudo bem, até aí beleza, então as pessoas iam procurar esses locais para morar. Chegou uma época, na década de 70, 60, 70, 80, que aquilo já estava ficando lotado. Então ali não era mais um lugar para você se estabelecer e morar. Por mais que você tenha necessidade, ali seria um lugar, no máximo, para o casal primeiro que chegou ali. Primeiro que eu falo o seguinte, o primeiro da geração, chegou eu e minha mulher, um exemplo. Eu e minha mulher chegamos e não tem onde ficar, vamos ficar ali na favela. Situação insalubre, tá? Água, esgoto, céu aberto, situação de crime. Então, qual seria o meu objetivo? Pô, eu vou chegar aqui, eu vou fazer o máximo para sair daqui. O certo é sair dali. E outra coisa, o Estado viu o negócio crescendo, porque um lugar onde não tem rua, não tem lugar para entrar uma ambulância, um corpo de bombeiro, uma viatura policial, né? Um lugar de difícil acesso. É um lugar insalubre. Então não é um lugar para ser glamorizado. Infelizmente, eu cheguei lá, eu e minha mulher, um exemplo, né, que eu fui morar, hipoteticamente fui morar lá, eu tenho que lutar para a próxima geração sair de lá. Porque eu vou falar um negócio sério, esse negócio de falar assim, não, ali é um lugar bom, não é, gente. Você tem que, o brasileiro ele tem que colocar na cabeça que o meu filho, eu tô aqui, um exemplo, eu tô morando nessa comunidade, nessa favela, mas eu tô aqui, mas eu vou lutar para que eu vou dar um estudo pro meu filho, ou eu vou melhorar de vida para sair daqui, para ter uma casa decente, com uma rua, com asfalto, com acesso ao hospital, à escola. Eu preciso melhorar a minha vida. Mas, infelizmente, tá, a coisa foi se acumulando, o Estado foi ficando omisso, a estrada da omissão. A estrada da omissão propiciou que se formasse grandes cidades dentro de cidades, existem bairros, favelas no Rio de Janeiro, por exemplo, e em São Paulo, que são maiores que muitos bairros. São do tamanho de algumas pequenas cidades no Brasil. Então, esse também é um tipo de ambiente que é um outro país, um outro universo, onde ali estão inseridos esses pequenos, e esses pequenos eles vão sofrer a influência dali. E a gente teve, na década de 90, que eu presenciei, a glamorização desse ambiente, né? Porque, em vez de pegar um menino e falar para ele assim, ó, você está aqui por enquanto, mas você vai lutar para você ter teu apartamento, você comprar sua casa, você crescer e estudar. Não, começaram a glamorizar aquilo ali, chamar aquilo ali de esse espaço aqui é bom, as pessoas são boas, mas o ambiente não é bom. Você está entendendo? Então, a omissão, junto com algumas notícias, algumas formas de apresentar um lugar que não é bom, começaram a mostrar o lugar como se fosse bom, inverteram os valores, o que acontece? Essas pessoas vão achar que ali é bom e não vão querer sair dali de jeito nenhum. E o negócio está lotando e está enchendo e quando chove é desabamento, é enchente, é o rio que está atrás da casa da pessoa e leva tudo. E é o crime e aquele troço todo, mas continua sendo um lugar glamuroso, um lugar nostálgico. Não é, gente. Então, as crianças têm que ser educadas na escola para elas melhorarem. Ela tem que ser, se ela vai ser um engenheiro, tem que ser o melhor engenheiro. Você tem que botar na cabeça do menino que mora na favela, independente da cor, independente porque nós não temos cor, nós somos brasileiros, independente de ser preto, branco, moreno, mulato, loiro, azul. Veja bem, o garoto ele tem que falar assim, você quer ser médico? Você pode ser médico. Tem que falar isso para ele.
Você tem que chegar para um cara, um pai, e falar: o teu filho pode ser um engenheiro, o teu filho amanhã pode ser o diretor de uma empresa. Porque esse tipo de incentivo, esse tipo de palavra abençoadora, ó, você pode ser isso, você vai ser um grande homem, isso não pode ser dito só num ambiente onde tem infraestrutura, onde as pessoas têm um poder aquisitivo melhor, onde tem uma qualidade de vida melhor. Isso tem que ser dito lá dentro para bombardear, para destruir essa célula cancerosa, cancerígena, tá? Que é a má influência. Então tem que falar: você vai ser um dentista, você vai ser um médico, você vai ser um sociólogo, você vai ser um professor. Tá entendendo? Você vai ser um engenheiro, vai ser um cientista. Esse menino precisa ouvir isso. Esse é o detalhe. Me desculpe se eu me excedi um pouco no meu jeito de falar. Mas então, vamos refletir sobre isso. O que vocês acham? Né? Eu queria chegar nesse ponto. Porque o nosso país, ele não precisa só... A gente precisa de educação, claro. Mas a gente precisa combater aqueles que pegam esses menores e que vendem coisas por aí também, e que pegam a gente na rua, pega nosso carro, pega nosso celular, aponta o guarda-chuva pra gente, dispara o guarda-chuva contra a gente, né? Mas nós temos também que combater a desinformação, dizendo para os nossos pequenos e para os pais que os filhos deles também podem ser e vão ser futuros médicos desse Brasil. Porque de dentro das comunidades vão sair pessoas para viver melhor. Ali é um lugar temporário. Eles têm que colocar isso na cabeça. Não é discriminação, vejam bem. Isso é uma forma de falar para a pessoa melhorar. Vocês acham bonito alguém ficar morando numa encosta onde vai chover e vai desabar tudo? Na beira de um córrego onde vai lotar e vai levar todo mundo? Claro que não, gente. Então, a gente tem que trabalhar isso também. Então, vamos refletir? O que vocês acham desse vídeo? E eu peço que vocês compartilhem, comentam e vocês pesquisam aí no YouTube, que tem várias matérias envolvendo esse tema. Convido vocês a refletirem e comentarem aqui.